Oi, gente, seja bem-vinda e bem-vindos ao canal Fala Regina. E hoje eu estou aqui com a mãe Helena e o pai Dermeval para falar um pouco sobre a lei da atração e sobre a Umbanda, que é a religião deles, que é a região de origem, né, na qual também sou devoto também. Pai Dermeval, na Umbanda, existe alguma ligação entre a lei da atração e a Umbanda? Existe plenamente. A lei da atração, dentro da Umbanda, fica como se fosse assim a lei de ação e reação. Se você pensa, você atrai. Então, você é a lei de atração, você está atraindo algo para você. Se você emite um pensamento, você está expandindo esse pensamento. Então, na Umbanda, essa lei de atração, ela existe, ela é uma realidade, sim. E a senhora, Marilena, o que a senhora acha da lei da atração para a Umbanda e para a sua vida também? A senhora já teve algum momento da sua vida que a lei da atração colocou junto com a sua fé, com a sua religião? Com certeza já teve, se não só um, mas vários momentos em que eu precisei utilizar a lei da atração para conseguir algo. Né? A Umbanda, além de ser uma religião de incorporação, nós temos mediunidade, então são vários tipos de mediunidade, nós usamos muito a lei da atração, porque na lei da atração existe a fé, e sem fé não tem fundamento, nada tem fundamento. Exatamente, palavras lindas. Pai Dermeval de Oxóssi, quando o senhor conheceu a Umbanda e como que ela entrou na sua vida e qual é a diferença que o senhor acha que a Umbanda traz para a sua vida hoje e para a vida dos seus filhos de santo? Porque são vários, né? Eu não sou filho de santo, gente, mas eu confio plenamente neles dois aqui, por isso que estou vindo aqui, porque eu também concordo, como os dois falaram para mim aqui, que a lei da atração tem muito a ver, sim, com a religião da Umbanda, não só a Umbanda, como outras religiões afrodescendentes, e eu vim aqui só para eles esclarecerem isso. Eu tenho uma história um pouco longa, mas eu vou procurar resumir essa história, né? Pode falar. Então, eu venho desde de criança já com a mediunidade, essa mediunidade vem de berço, né? Por essa mediunidade, ela vai se fortalecendo a cada passo, a cada ano que passa, até os anos 70, né? Quando chegou nos anos 70, aí eu comecei a tomar mais contato, a ter mais conhecimento, né? Comecei na assistência de vários terreiros, várias casas de Umbanda, casas kardecistas. Estudei, porque eu tive um pai, tenho um pai já desencarnado, né? Mas que tinha o Evangelho segundo o Espiritismo em casa. Então, a gente foi toda uma caminhada até chegar em essas caminhadas dentro da Umbanda. A gente foi tendo como lição. Cada casa que eu passei, como filho, como assistente, eu fui aprendendo o que fazer e o que não fazer. Nos anos 80, depois de passar por várias casas, eu cheguei na casa onde eu tive uma lição, onde eu recebi a minha missão de dirigente espiritual, né? Foi em 81, 82, né? Eu cheguei na casa de Pai Silvio, lá em São Paulo, a casa do Caboclo Ubatuba, e lá começou a minha caminhada, passando de degrau em degrau, até receber a minha missão para finalmente abrir uma casa, abrir um terreiro, né? A próxima pergunta, faça de novo aí que eu já me esqueci. A próxima pergunta é se o senhor acredita e o que é que muda isso na vida dos seus filhos de santo, na vida de outras pessoas que vêm atrás da sua instituição espiritual e tal. O que é que isso muda, a fé das pessoas, que está à sua volta? Sim, sim. A Umbanda é uma religião que ela é uma opção de vida. A Umbanda ela é uma opção de vida. A Umbanda ela aponta um caminho, né? E a missão do dirigente espiritual ou da dirigente espiritual é apontar esse caminho, né? A Umbanda ela busca um caminho de evolução. E uma religião que não consegue fazer com que uma pessoa se torne uma pessoa melhor, não está cumprindo a sua meta, né? Então, o nosso intuito aqui
é espiritualizar os filhos, é fazer com que eles, os filhos e os assistentes, a quem nos busca, né? Dar os primeiros socorros espirituais, mas mostrar a eles todo um campo espiritual evolutivo, onde a pessoa vai ter um caminho para chegar até o nosso Pai Eterno. Então, eu creio que essa é a missão da nossa casa e a missão da Umbanda. Sim, ele entrou num detalhe importante, né, sobre essa questão de tornar a pessoa melhor, né? A religião, tem umas religiões que nós não estou aqui para criticar a religião, eu só estou falando. E, por exemplo, eu por ser uma mulher trans, uma pessoa trans, eles falam já que eu sou uma aberração, que eu vou para o inferno. E aqui não, aqui eu me sinto bem recebida, o amor ao próximo eu nunca vi tanto, né? As pessoas têm esse amor próximo, e eu fico assim imaginando. Quanto mais parece que criticam as religiões afrodescendentes, não só o banda como o candomblé, mas parece que elas crescem e são procuradas por pessoas do meu gênero, porque é a única que não discrimina, que não critica, que não maltrata, né? E eu conheci a mãe Helena, né, que às vezes eu falo que a Helena aqui, já tenho falado dela que não era para falar, né? Conheci ela e nunca vi uma pessoa tão bem educada como ela. Eu nunca esqueci, o primeiro contato que eu tive com a senhora foi, eu estava lá na casa do Gleison, ali na frente da casa do Gleison, né, e a gente conversamos, eu disse, nossa, que mulher educada, que mulher maravilhosa, né? Aí, muito tempo depois, o Denner, vem aqui, ela aparece um pouquinho aqui, lá de cá, quer não, de cá não. O Denner foi, depois de muito tempo, foi falando dessa tia dele, e eu não sabia que era. No dia que ele me falou que era a senhora, eu digo, nossa, eu não acredito que eu voltei a encontrar, né? Isso já tinha acontecido com algum filho de santo da senhora? Ou alguma pessoa assim que procurou sua ajuda, esse tipo de acontecimento que eu relatei aqui? Ou foi a primeira vez? Exatamente desta forma foi a primeira vez, né? Mas, sim, às vezes vem pessoas baterem em nossa porta que nós nunca vimos na vida, não sabemos de onde vem, por que veio, mas vem pedido de ajuda, né? Vem nos pedir, olha, um conselho, porque a Umbanda, ela não salva ninguém, assim como nenhuma religião salva ninguém. Mas a gente procura, a Umbanda, ela procura mostrar caminhos, né? Dar um incentivo com uma palavra, com oração, fazer com que a pessoa acredite mais em Deus, porque Deus é o único, né? Independente da religião, Deus é um só para todos nós. Então, de qualquer forma, todos que batem na nossa porta, as portas estão sempre abertas em nossa casa. E quem somos nós para julgar alguém? Somos pecadores também, né? Nós não somos espiritualistas, não somos médios, porque somos melhores que os outros, mas muitas vezes porque nós devemos mais do que os outros. A mediunidade nos vem para que a gente possa cumprir algo que nós deixamos de cumprir lá atrás. Então, essa é a função da mediunidade, ajudar o próximo para que nós também sejamos ajudados. Isso não quer dizer que a gente faça cobranças, tá? A Umbanda é uma religião, a Umbanda séria, é uma religião que não cobra nada. Tudo é feito à base da caridade. Se for num terreiro que diz que é umbandista e cobrar, fuja, meu amigo, porque ele não é uma religião. Minha amiga, a religião ela não pode cobrar, a Umbanda ela não pode cobrar. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Se você cobra, você está fazendo um comércio e não praticando a religião. Então, nossa casa, nossos braços estão sempre abertos para ajudar aqueles irmãos que precisam da nossa ajuda. Isso quer dizer que nós também não precisamos. Quantas vezes a gente também precisa, né, de um colo, um ombro amigo para chorar também. E se eu preciso, você precisa, por que não ajudar os outros? E nos unirmos para nos ajudar. Isso é um dom. Que lindo. Mas ela me fez lembrar agora que uma vez eu vi essa frase, né? Que o professor também aprende em sala de aula. E é verdade. A gente tem que ter aquela humildade, né? De saber que a gente está para ajudar, mas que também pode ser ajudado. Fala a gente e vocês, né? Assim, eu falo em qualquer relação. Sim. Tipo, seja espiritual, seja de trabalho, seja de ensino, de outras coisas. Mas você sempre está aprendendo, a gente sempre está construindo uma evolução espiritual. Nós costumamos dizer aqui que somos eternos aprendizes. Nós
temos os cultos ao sábado, e aos domingos damos aula de religião, né, o evangelho para os filhos da casa, e nós estamos aprendendo constantemente também com esses filhos. Cada reunião que fazemos, cada gíria, é um aprendizado novo. Então, a gente não só ensina, nós também aprendemos com ele. Ninguém é o sábio o suficiente que não tenha nada para aprender. E ninguém é burro o suficiente que não tenha nada para ensinar. Essa é a nossa doutrina nesta casa. Nós estamos sempre dispostos a aprender, assim como passar um pouquinho de conhecimento que a gente tem também. Os eternos aprendizes. Aprendizes. Quem hoje se levanta para ensinar, lá atrás esteve sentado aprendendo. Então, ninguém está ensinando sem ter sido antes o aluno. Hoje, se eu sou o pai, ela é a mãe, mas também nós somos os filhos e fomos os filhos. Para onde a gente está aqui ensinando e buscando. Eternos aprendizes, aprendemos todos os dias, com cada sessão, com cada entidade espiritual que se manifesta aqui, com cada pessoa que chega, com cada caso que aparece, é a oportunidade que a gente tem de aprender. Nós estamos sempre aprendendo. O mestre é só no plano espiritual. Aqui nós somos todos alunos e aprendizes. O pai de Menor de Oxóssi, outra pergunta. O senhor, esses dias, esteve um pouco enfermo, né? Aí, o que o senhor usou, ou se usou também, não vou perguntar, em relação à lei da atração? Porque, graças a Deus, ele teve uma melhora rápida, né? Então, assim, o senhor usou alguma coisa fora só da Umbanda ou o senhor usou a lei da atração também, para adquirir sua recuperação mais rápida? Bons pensamentos. Já é a lei da atração? É a lei da atração. Bons pensamentos, boas vibrações. E eu contei muito aqui, nós somos um grupo, né? E eu contei com a oração, com o empenho aqui dos espíritos que trabalham na nossa egrégora desta casa e dos filhos e filhas aqui empenhados aqui a trabalhar por nós, do maravilhoso pai Joaquim do Congo, que é o guia espiritual da mãe Helena, sempre na humildade dele, todos os guias da casa. Então, foi a lei da atração, né? Que foi bons pensamentos, né? Sempre buscando pensar e equilibrar os pensamentos, e o pensamento deles aqui também, orando e fazendo vibrações. Até mesmo, porque eu lembro que quando vocês vão fazer uma oração lá dentro, vocês também pedem para a gente ter pensamentos positivos, né? Sim. Limpar a mente, ficar... E também essa questão, como você falou dos filhos, tá? Eles tinham que estar com a mente positiva e também a mente chamando para coisas boas, né? Exatamente. Então, eu acho que já foi mais que esclarecido aqui, né? Que a Umbanda, sim, e não só a Umbanda, como acho que a maioria das religiões, de alguma forma, eles podem dizer que não, mas eles têm a lei da atração. Né? Eu queria só assim, agregar mais algumas palavras aí, né? Por exemplo, se tem alguém no hospital que está doente, que está passando mal, e é conhecido da gente, todo mundo gosta, está todo mundo ali, no caso um cantor, uma cantora, mesmo que não seja isso, mas alguém que é importante para a gente. Então, se todo mundo está naquela vontade, deseja que a pessoa se recupere, está orando ou não, simplesmente a vontade que ela se recupere, ela não vai sarar, pode não sarar, mas ela vai ter uma melhora enorme lá no hospital. Isso funciona também ao contrário, porque se uma pessoa está hospitalizada e muita gente tem ódio dela, essas vibrações são do lado oposto, são negativas e podem piorar a situação do internado. Então, você vê que essa lei da atração, ela funciona tanto do lado quanto do outro, porque você está emitindo o teu sentimento. Quando alguém diz assim, olha, eu vou orar por você, ela pode nem orar, mas só o desejo dela para que você melhore já é uma oração. Você joga para o universo, né? Quando você joga os seus pensamentos positivos, a sua vibração para o universo, ele te devolve na mesma proporção e em dobro. Então, sempre que formos orar, pedir por alguém ou não, vamos pensar sempre positivo, jogar para o universo para que ele devolva isso com mais força. Não adianta falar, eu vou orar por você, e dentro do seu coração ter maldade.
Então, você não está tendo pensamentos positivos, você não está vibrando boa energia. Então, vamos jogar boa energia para o universo, que a lei da atração vai atrair o quê? Boa energia, tanto para a gente quanto para aquela pessoa. Helena, nesse caso, quando a pessoa diz, vou orar por você, mas ela está com má intenção, o que acontece? É ruim para a pessoa, a outra pessoa, ou a que está fazendo mal? Então, neste caso, é ruim para as duas pessoas, porque além da lei da atração, existe a lei do retorno. Tudo aquilo que você deseja para o seu próximo também volta para você. Hoje você pode me derrubar aqui e passar rasteiro, mas amanhã ou depois alguém vai te derrubar ali na frente, então não pode ser pior. Então a lei da atração também funciona como a lei do retorno. Aquilo que você emite, você recebe de volta. E o que a gente aconselha sempre aqui é: mandem coisa boa. Se você quer coisa boa, emita coisa boa. Ore pelos seus amigos, mas ore ainda mais pelos seus inimigos, porque eles precisam de luz. E você estando emanando luz para os seus inimigos, automaticamente vai voltar para você luz. E isso é o que mais importa. Você não está fazendo, quando você faz o bem para alguém, antes de tudo, você está fazendo o bem a si mesmo. E seu coração melhora, a sua autoestima melhora, a sua mente. Quando você está magoado com alguém e você começa a fazer orações para aquela pessoa, essa oração volta para você para melhorar o seu sentimento. Essa é a lei da atração. Essa é a lei que rege todo mundo, que é a lei do amor. As mágoas, as coisas ruins, a gente consegue perdoar fazendo dessa forma. E você perdoando, você emitindo amor, você só recebe amor. Que coisa melhor que existe do que o amor. O amor é a lei que rege o universo, né? Só que as pessoas têm que buscar esse amor. Dentro de cada ser humano, por pior que ele pareça, dentro de cada ser humano, existe uma sementinha de Deus. Só que tem que emergir isso de dentro para fora. E aí as pessoas vão se modificando. Essa lei que nós estamos falando pode ser também chamada de lei de causa e efeito. E pode ser também a lei de ação e reação. Toda ação tem uma reação. Dependendo da ação, ela é ruim. Dependendo da ação, a reação é boa. Assim diante. E a outra pergunta que eu gostaria na verdade, saber, e uma curiosidade também. Não sei se vocês querem falar, se não for, nós corta aqui na entrevista, né, não coloca, mas, assim, vocês acham que existe mesmo uma aparência entre a religião católica, a religião umbanda, o candomblé e a outra espírita kardecista? Existe? E qual que é? Você está perguntando se existe algo igual. Né? Sim, se existe uma coincidência, que muita gente fala, assim, geralmente os protestantes, né, eles falam que a Umbanda, Candomblé e Católica é a mesma coisa, e a kardecista também. Só que não é, tem muita diferença, né? Não é a mesma coisa. Porém, a Umbanda é uma miscigenação das religiões, né? Vamos dizer assim. Também o Candomblé. A gente tem muito no kardecismo, mesmo porque a Umbanda nasceu dentro de um centro kardecista. Foi aí que surgiu a Umbanda, né? Ela nasceu dentro de um centro kardecista. E nós temos o que da católica? Em Santos, pode ver que aqui no nosso congá nós temos as imagens católicas, Nossa Senhora Aparecida, Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, ao secretismo, chamamos de Oxum, né? Mamãe Oxum. Jesus Cristo, Pai Oxalá, é o mesmo Jesus Cristo. E vem da onde isso? Do catolicismo, né? Na Igreja Católica é Jesus Cristo, para nós é Oxalá, e é o mesmo. Nossa Senhora Aparecida no catolicismo, para nós é Mamãe Oxum, é a mesma santa, só muda o nome. Porque se você for em outro país, eles terão outros nomes. Assim como Jesus é chamado de Alá, de Jeová, né? Deus é chamado de Jeová, de Alá. Yahshua. Exatamente. Muda o nome, mas não muda o personagem, não muda a essência. É isso que as pessoas têm que entender. Antes de criticar uma religião ou uma crença, estudem, vá assistir, vá conhecer de verdade a fundo. Eu não posso criticar uma religião, porque a religião não salva ninguém. O que salva alguém é a sua fé. Eu sou umbandista de coração, eu amo, eu pratico a Umbanda, mas eu jamais vou me desfazer
da católica, da evangélica, porque Deus é único para todos nós. Então, se Deus é único, nós temos que levar a nossa fé. Quando eu critico alguém, eu estou rebaixando a minha fé, eu não estou respeitando nem a minha religião. Como que eu vou respeitar os outros? É assim a nossa lei. Mãe Helena, agora a pergunta, a mesma que eu fiz para o pai de Emerald Oxóssi, eu pergunto para a senhora. Como a senhora chegou até a Umbanda? Como a Umbanda chegou até a senhora ou vice-versa? Então, o espiritismo chegou na minha vida desde criança, né? Mas eu ia como visitante, tinha alguém precisando, eu acompanhava e eu morria de medo, gente. Eu tinha pavor de espírito. Nós sabemos que somos espírito, né? Nós somos um espírito dentro de um corpo, não um corpo com um espírito, né? Então, ao crescer depois, fui crescendo na minha adolescência, fui conhecendo um pouco mais. Eu fui professora de catequese na Igreja Católica, para você ter uma ideia. Eu era totalmente católica, mas nunca deixei de frequentar outras religiões, porque era curiosa, eu gostava, eu sou até hoje, gosto de conhecer a religião, religiões em si, minhas doutrinas. E ao estudar as religiões, eu me deparei com a Umbanda e me apaixonei. Aí, né, quem foi entrar na Umbanda se apaixona. Cuidado, gente, é perigoso pisar na Umbanda, você corre isso de se apaixonar. Eu já sou apaixonada já. Aí, dando continuidade, eu frequentei algumas casas, como todo mundo, como todo umbandista, candomblessista, vai em várias casas conhecer. E eu digo assim, a Umbanda, você tem que, antes de ficar fixo em uma casa, conheça algumas casas, porque as doutrinas são diferentes. A doutrina de uma casa, mesmo sendo outra casa de Umbanda, a doutrina é diferente, não são iguais. A doutrinação depende muito do dirigente da casa e dos mentores espirituais. Passando de casa em casa, né? Passei em muitas casas corretas, outras não tão corretas, digamos assim, porque tudo depende do ser humano também. E acabei conhecendo o meu dirigente espiritual, meu pai de santo, e ele é de Sinop, aqui no Mato Grosso, né? Uma cidade aqui do Mato Grosso. Eu conheci ele, veio para Juari, eu conheci aqui. Eu fazia parte de uma outra casa e eu tinha saído recém dessa casa. Aí conheci ele e ficou aquela. Sempre que ele vinha para Juari, ele passava, a gente conversava sobre a religião, quando ele tinha trabalhos aqui em Juari, eu auxiliava, né? Até que em 2017 eu sofri um acidente gravíssimo em que eu quase perdi a vida, né? Fraturei a perna, fêmur, joelho, tíbia, foi um acidente bem grave e eu corri sério risco de vida mesmo. Eu não tinha um contato direto com esse pai de santo, porque eu não era filha da casa dele, mesmo porque ele é de Sinop, eu de Juara, né? Aí, lá, os mentores espirituais, eles falaram para esse pai de santo que eu precisava de ajuda. E ele tentou entrar em contato comigo. Eu no hospital, já em Cuiabá, que tinha sido transferida para lá, meu filho, que acabou vendo as mensagens, falou que eu tinha sofrido um acidente de trânsito. E os guias espirituais lá disseram, diga a ela que ela vai estar bem, nós estaremos com ela. Desta vez ela ainda não vai, não é a hora dela. Nós estaremos para ela, não se preocupe. E quando ela sair lá do hospital, ela vem aqui que nós temos um presente para ela. Lógico que a minha curiosidade cresceu. Que presente era esse? Enfim, eu me recuperei uma velocidade muito rápida. Mesmo, eu tinha 20 dias que tinha feito a cirurgia e eu fui proibida de pisar no chão. Tive que ficar 4 meses sem pôr o pé no chão, né? Porque eu tive que colocar alguns ferros, algumas coisas na perna. Com 20 dias eu entrei dentro do ônibus e fui para Sinop. Mesmo daquela forma. Uma prova de fé. Exatamente, uma prova de fé. Cheguei lá e eles falaram, nós te damos o batismo e tudo o que precisa de graça. Você não precisa nem seguir a nossa casa, mas esse é o nosso presente, porque nós estivemos com você e um dia você será uma dirigente espiritual. Vai, piada. Um dia você será uma dirigente espiritual. Eu falei, que eu, dirigente espiritual? Mas nunca, isso
não dá para mim, eu gosto de ir na casa, eu quero ser filha, mas dirigente não. Aí eles só falaram para mim assim, você será uma dirigente espiritual. E assim foi. Me batizaram na Umbanda, né, me consagraram, porque o batismo é só um, na verdade, eu já era batizada na Católica. Me consagraram na Umbanda, eu comecei a seguir, sair de Juara para ir para Sinop. Eu fiquei 1 ano parada por causa desse acidente, mas nunca não podia trabalhar. Eu fiquei 1 ano parada porque os médicos assim determinaram. Né? E meu patrão também, ele é médico, e ele falou assim, obrigado a ficar 1 ano parado. Eu consegui assim. Mas enfim, fiquei 1 ano parado nesse 1 ano, eu aproveitei para fazer tudo que eu precisava aprender, estudar, me aprofundei muito, me dedicar, ia e vinha várias vezes de Sinop, mesmo com dificuldade. Isso já faz quanto tempo? Isso foi acontecer em 2017. Né? Nós estamos em 2024 agora, né? 7 anos. 7 anos. Aí, geralmente, um filho ele tem que estar numa casa 7 anos para ser coroado, depois ele começa a praticar ao aprendizado para ser um dirigente espiritual. Tem todo mundo. Mas a minha mediunidade estava tão aflorada, que os mentores espirituais da casa que eu frequentava, você não precisa, seus mentores espirituais serão os seus mentores da casa, eles que vão dirigir a casa. Abra a casa. Eu não tenho condições financeiras por isso. Eu coloco um barraquinho de lona no fundo do seu quintal, mas atendo as pessoas. Tem muita gente que você precisa estender a mão. Assim como nós estendemos a mão para você, faça isso. Os guias que trabalham com você, que você trabalha com eles, querem trabalhar, dê oportunidade. A senhora imaginava que ia chegar tão longe? No Espírito Santo, tudo? Não, com certeza não. Eu nunca sonhei, eu nunca desejei ser uma dirigente espiritual, ter filhos de santo. Aí mesmo assim as pessoas batiam na minha porta, eu não negava ajuda, né? Eu não tinha um lugar apropriado para poder ajudar todos. Eu pedia, muitas vezes na área da minha casa, sabe, na garagem, eu pedia ali, usava lá uma velhinha, um copo d'água, eu não tinha imagens, eu não tinha nada. Tinha minhas guias, tinha tudo, minhas outras coisas, mas eu não tinha condar, eu não tinha nada. E era assim que eu atendia as pessoas na medida do possível. Com muita fé, né? Com muita fé, acima de tudo, a fé. Em Deus em primeiro lugar, sempre, e depois os orixás, os mentores espirituais, os guias espirituais, porque eles são muito importantes. Daí por diante, eu fiz uma promessa. O primeiro dinheiro que eu pegar, eu vou construir que seja um quartinho pequeno para me atender as pessoas. E eu peço ajuda aos orixás, aos guias, aos mentores espirituais. Dentro de 3 meses eu consegui dinheiro para mim, que não estava conseguindo nada. Às vezes até comer estava difícil na época, pois eu consegui o dinheiro e montei esse quarto. Sozinha não. Primeiro Deus, ajuda dos mentores, dos guias espirituais, dos orixás, construir, sabe, esse quartinho. Foi aí que eu conheci o pai de Merval, que nós não éramos casados na época, né? Nos conhecemos na internet, e ele tinha um terreno lá em São Paulo. Nos conhecemos, nos apaixonamos, ele acabou vindo para cá e dirigimos juntos. Isso já vai para 3 anos, estamos juntos dirigindo essa casa. Graças a Deus é um casal perfeito. Estou falando que eu estou à frente deles, não, tá? E é assim, né? E Helena, e esse que a senhora está falando aí, eu fiz isso com a minha vida. A senhora depois que eu comecei a vir aqui, né? A primeira vez que eu vim aqui, por causa do meu tempo, eu não consegui retornar. Mas em 15 dias, eu consegui uma classificação numa empresa, eu não posso falar, não vou falar, uma empresa que só classifica algum funcionário depois de 6 meses. E o meu primeiro salário já foi como classificado, o maior salário do setor. Entendeu? Teve muita controvérsia, muitas coisas ruins lá, mas eu faço assim. Eu já vi que daquele dia ali eu já comecei a confiar mais e mais. Quando foi agora, eu tive uma crise financeira muito forte, fiquei muito tempo parado e comecei a conversar com a senhora. Só pela conversa, tá, as coisas já foi melhorando. Aí depois, a senhora e o pai da Merval de Oxóssi me deram esse presente aqui, né? Que é uma proteção.
E de lá para cá não para, graças a Deus, de aparecer convite para me cantar. Graças a Deus. Eu faço Basília, vocês que não sabem, está lá no meu outro canal, né? É só Rei, aqui é Fala Regina. E o outro lá é Rei Leal, tá? Então, assim, até quando eu estava vindo para cá, uma churrascaria chiquérrima, né? Me convidou para falar com eles lá. Quando eu sair daqui, vou lá para marcar um show comigo, que eu nunca pensei em entrar lá. Eu me achava tão pequeno, né? Mas a Umbanda me fez forte e está me fazendo forte. E hoje eu estou me sentindo, pelo menos, no merecimento que eu acho que eu devia ter, que eu nunca tive aqui em Juara há quase 5 anos. Eu me senti muito desmerecida e achava que eu merecia ser desmerecida. E vocês me fizeram entender, graças a Deus, que eu não precisava ser tão desmerecido. Apesar que alguns amigos já me falavam também, mas eu não confiava em mim mesmo. E agora estou confiando. E eu agradeço aos orixás, agradeço a vocês por me receber no perto de vocês, não só pela entrevista, mas também por tudo que vocês fizeram na minha vida, sabe? E eu espero que essa parceria, essa amizade da gente, até com o dele também está ali monitorando na câmera, siga por até o resto das nossas vidas. Agradecemos. Agradecemos muito a oportunidade. Está falando um pouquinho da nossa vida espiritual, do nosso começo, da nossa casa, né? Dessa casa que aí tem 3 anos, né? 3 anos aqui na cidade de Juara, mas pela idade dela, ela já tem 19 anos, né? 19 anos, né? 19 anos em janeiro, né? Então, e vem crescendo a cada dia. Nós ficamos muito felizes. Você é uma bela de uma repórter. Obrigado, eu estou precisando ainda. Parabéns aí. E é isso que eu tenho a dizer, viu? Muito obrigado por essa oportunidade. Olha, eu digo o seguinte, a Umbanda, ela é um pouco de psicologia também, né? Porque algumas pessoas chegam aqui muito a estima muito baixa. E o que a gente faz? A gente procura elevar essa estima, para que a pessoa tenha mais confiança em si própria. Falta sonhos, na verdade, né? Por exemplo, quando eu entrei aqui, eu não tinha sonhos mais. Eu não me sentia capaz de realizá-los. Quer dizer, falta um pouco de autoconfiança. Autoconfiança, autoestima. Mas você é uma pessoa de fé. E a sua fé te eleva. Não sou eu, a mãe Helena, não é o pai do Lourival. Nós temos o principal Deus, né, acima de todos, os orixás que estão ali, e os guias espirituais abriram nossos caminhos, gente. Sempre aparece um ou outro. O ser humano, como na vida, tudo tem o bem e tem o mal, né? Algumas pessoas, infelizmente, ainda têm inveja, que não são sentimentos bons, né? Procura derrubar o outro. Quando a humanidade entender que o amor, o auxílio ao próximo é que realmente vai salvar a vida, vai salvar a si próprio, o mundo será maravilhoso. E eu não posso, de jeito nenhum, ver alguém que está caindo, ou está caindo, e não estender a mão para essa pessoa levantar. Independente de quem seja essa pessoa. Se Deus me deu essa missão, esse dom de poder ajudar, por que não ajudar? Por que ficar só para mim? Por que pensar só em mim? Enquanto eu ajudo alguém, 10 já me levantaram. Pode não ser 10 de ser humano, mas foram 10, 20, 30 da espiritualidade. Cada pessoa que eu estendo a mão é uma pessoa a mais para elevar, sabe? Nem estou falando me elevar, mas elevar o espírito da gente, para que a gente possa evoluir. E o mais importante nesse mundo é evoluir o nosso espírito. O mais importante é a gente fazer crescimento espiritual. Essa é a importância do Umbanda. E sem falar que quando você que eu falo de casa aí, a senhora, o senhor, quando qualquer um de nós ajuda uma pessoa que você vê que ela está melhor do que quando ela chegou na sua vida, aquilo também, de alguma forma, te ajuda, não é? Muito. A gente fica super feliz quando vê, olha, eu estou bem agora, alguém estava doente, suas orações me ajudou muito. Eu estava lá embaixo, eu levantei, como você falou, agora eu cheguei sem autoestima, assim, né? Aí você fala, nossa, agora eu estou... Isso nos traz
é o melhor pagamento que existe no mundo, Isso. sabe? Não tem dinheiro no mundo que vai pagar isso, sabe? Não existe dinheiro que pague essa alegria, o conforto do coração da gente, da alma da gente. Não existe dinheiro que pague esse sentimento, como ela acabou de falar. Você vê uma pessoa adentrar nesse pequeno cômodozinho aqui chorando, sabe? E sair daqui sorrindo, sair daqui feliz, Esperança, né? com esperança no coração. Não tem dinheiro que pague isso. É uma sensação. E nós sabemos, nós não fazemos nada. Nós somos simples instrumentos, simples aparelhos, ferramentas espirituais, né? Mas Deus e as entidades espirituais, eles fazem através da mediunidade que a gente tem. E nós, do lado material, não existe dinheiro que pague isso. Você vê uma pessoa entrar sorrindo, entrar chorando, perdão, e sair daqui sorrindo, sair daqui feliz da vida. É muito gratificante. E eu acredito, por exemplo, eu sei que vocês estão falando por uma parte, não pela parte espiritual, mas para mim, uma das coisas que mais compensa meu cachê foi o que eu já vi e já presenciei as pessoas fazerem também a meu respeito. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, mas sou uma cantora de vazio, e uma pessoa fala assim comigo. Tipo assim, pessoas que falam que saiu da depressão por causa de me assistir nos vídeos, outros que falam que são fanáticos por mim, que querem receber na casa dela, que nem, acho que o Deno viu ontem, né? Deno tá ali detrás, mas ele está confirmando. Tipo assim, aquilo não tem pagamento, porque eu estou levando alegria para uma pessoa que está depressiva, eu estou inspirando alguém. Então, assim, não é a mesma coisa, lógico, né, que da religião, que tem, é uma ajuda bem maior, mas é uma coisa assim, que não existe dinheiro que pague. O sentimento de você saber que uma pessoa ficou feliz apenas pelo fato de você existir, entendeu? De você fazer algo que Deus te deu dom. Porque tudo é um dom, né? Esse dom que você tem de cantar, essa voz maravilhosa que você tem para cantar, para expressar essa alegria, muita gente precisa disso para se levantar. Muita gente deixa de fazer uma coisa errada, indo num show seu, ouvindo você cantar. Essa simpatia que você passa, sabe? Levanta o astral de muita gente. Então, isso também é o dom. Não é todo mundo que tem o dom de cantar. Você tem o dom de cantar. Você tem o dom de levar alegria para as pessoas. Isso é maravilhoso. Isso também vamos dizer assim, é um dom dado por Deus. Então, pegue isso, agarre com unhas e dentes e vai em frente, você tem um caminho bonito pela frente ainda, viu? Muito obrigado, Padre Evaldo Oxóssi. E eu também quero agradecer a mãe Helena, sempre, por ela estar lá me ouvindo, ela tem tanto compromisso de ser. Ela tem a catequese, né, daqui, do Silvio Santos. Ah, sim, gente, tem que ressaltar isso, porque muita gente acha que não se estuda para o Silvio Santos não estuda da Umbanda, estuda sim, tá? Do mesmo jeito que as outras religiões têm os ensinamentos, aqui neste terreiro aqui tem o ensinamento também. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho como que é esse ensinamento, o que vocês ensinam, o que é que o Filho Santo aprende, porque eu acho que isso é uma pausa muito importante. Nós temos a nossa sessão de desenvolvimento mediúnico aqui, teórico e prática, né? Então, a nossa sessão mediúnica, a parte da teoria, muita gente vai a um terreiro de Umbanda perguntando quem é o meu orixá, quem é o meu guia, né? Quem é o meu Exu, quem é a minha pombogira, quem é o meu caboclo, mas ele não para se perguntar quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo nessa terra. Inclusive eu já fui várias vezes para saber disso. Exatamente. Por que uns nascem montados no dinheiro e os outros lá do outro lado do mundo estão passando fome? Porque estão pegando comida no lixo, enquanto muitos aí estão esbanjando. Então, a espiritualidade, o Evangelho segundo o Espiritismo explica tudo isso. Ele explica. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma obra do Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, né? Tudo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é o que tem na Bíblia. São parábolas da Bíblia, a vida de Jesus, do Velho e do Novo Testamento, né? Então, nós passamos aqui para o filho, para o neófito, aquele que está chegando agora, conhecer um pouco a si mesmo, né? Por que eu estou aqui? Eu tenho um espírito ou eu sou um espírito que tem um corpo? Então,
Tudo isso nós ensinamos aqui, buscamos passar, buscamos entrar na raiz da Umbanda, porque você tem que entender o que é esse mundo de Umbanda, o que está acontecendo, o porquê disso tudo. Então, isso é importante. Quem trouxe a Umbanda, aí a gente vai contar a vida do Zélio Fernandino de Moraes, do Caboclo da Sete Encruzilhada, que foi o guia espiritual do Zélio Fernandino de Moraes, na Umbanda, com os seus... Quantos anos a Umbanda fez, Helena? 115 anos a Umbanda tem, e é a única religião brasileira. A Umbanda, ela tem, sim, a sua parte afro, porque ela tem espíritos que viveram na África, né? Ela tem da música, o lado musical da Umbanda, tudo, né? Mas ela tem, hoje a Umbanda, ela é explicada, hoje a Umbanda, ela é estudada. Então a gente encontra do Zélio para cá como que surgiu. O Zélio não foi o criador da Umbanda. O Caboclo da Sete Encruzilhada, ele trouxe a palavra que representa todo esse movimento que chama-se Umbanda. Mas as manifestações espirituais de caboclos, de pretos velhos, já existiam muito antes disso, né? E o Zélio Fernandino de Moraes, né, ele veio trazer tudo isso, e a Umbanda começou dentro de um centro kardecista. O pessoal que chama como mesa branca, né? Isso. Começou dentro de um centro kardecista. Então nós buscamos passar sobre energias. O médium vem aqui e diz: eu quero desenvolver a minha mediunidade, né? E aí nós temos que explicar o que é isso, o que é mediunidade, né? O que é mediunidade? Como que é essa tal mediunidade? Será que o que é incorporar um espírito? O que é essa mediunidade? Aí a gente já adentra nessas energias, em tudo isso, para que quando ele for fazer a parte prática, ele já tenha um conhecimento teórico, porque você vai aliar a prática ao teórico, 50% e 50%. Aí vai se formando um médium consciente daquilo que ele está fazendo. Lembrando que mediunidade não é só incorporação. Existe mais de 250 tipos de mediunidade diferentes, né? Nem todo mundo é médium de incorporação. Existem outros tipos, como clarividência, clareaudiência, expansão de consciência, desdobramento. Então, tem muitos tipos de mediunidade. Se for falar, a gente vai ficar a noite inteira. Inclusive, eu não vou falar aqui na entrevista, porque isso vai ficar muito longa, né? E a gente vai acrescentar a segunda parte depois, para alguns assuntos que eu esqueci de colocar aqui, a gente vai colocar e vai ficar numa entrevista só. Mas senão eu ia falar alguns problemas. Quando a senhora fala desse negócio de ser ou não, eu acredito. Porque, por exemplo, não, depois nós conversamos sobre isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar outra coisa. Eu quero que vocês façam agora um encerramento, agradecendo ao pessoal do canal, ou deixando uma mensagem de fé, ou uma oração, ou qualquer coisa do tipo. Nós agradecemos a todos que vierem a ver, assistir esse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Compartilhem, né? Aqui nós estamos falando aqui da sede do Templo Umbandista Ponto de Luz Caboclo Girassol, dirigente espiritual, eu, Padre Aníbal de Oxóssi, e Mãe Helena, né? Estamos aqui todos os sábados a partir das 19 horas. Carece fala inglês? Carece, pode falar se quiser. Só fica à vontade. Rua Roberto Adolfo Brasil, 76E, João de Barro. Juara, Mato Grosso. E nós, parte que nos toca, esse encerramento, nós vamos agradecer a Deus, porque tudo que acontece dentro de uma casa espiritual, todos os movimentos, nós temos a assistência dos nossos irmãos espirituais, dos nossos guias protetores. Então, eu peço a todos que estão assistindo, que vierem assistir, que levem o pensamento a Deus e me acompanhem nessa prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois de todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação.
Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor. Piedade para aqueles que ainda não vos conhecem e esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão agora, todas as dores se acalmarão agora. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte, Senhor, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa santa imagem, que assim Nossa Senhora, incensou seu negro filho, o incensou.